Senhoras e senhores de todo o Brasil, ligados, conectados aqui no nosso canal, o bicho tá pegando. Eduardo Bolsonaro rebateu Cleitinho após ter a candidatura questionada. Rapaz, o senador Cleitinho tá falando abobrinha por aí, falando merda pra caramba. E é óbvio que a direita foi pra cima dele, é óbvio que o pau cantou no lombo do Cleitinho. O deputado federal Eduardo Bolsonaro do PL respondeu nesta quinta-feira, dia 23 do 10 de outubro, a declaração do senador Cleitinho Azevedo do Republicanos de Minas Gerais, que classificou como imprudente a aprovar a possível candidatura do filho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro do PL à presidência da República em 2026. Por meio do X, o Filho 03 ironizou o senador mineiro e afirmou que muitos erros cometidos pelo grupo bolsonarista serão corrigidos. Segundo o nosso querido Eduardo, ele disse o seguinte: imprudente foi darmos a vaga do Senado para você, mas muitos dos nossos erros serão corrigidos. A fala do Cleitinho, noticiada aí pela coluna do Paulo Capelli no Metrópolis, repercutiu entre aliados e apoiadores de Bolsonaro. O senador defendeu que uma candidatura presidencial exige presença física no país. E o Eduardo foi pra cima. Tá aqui, ó. Olha só. Eduardo Bolsonaro. Opa, nessa não, perdão. Tá bem? Opa, continuamos aqui. Tá bem? Então, meus queridos, o que acontece? O nosso querido Eduardo Bolsonaro, ele foi pra cima. Segundo ele, imprudente foi darmos a vaga do Senado para você, mas muitos dos nossos erros iremos corrigir. Para você que está perdido aí, tem uma declaração do senador Cleitinho que simplesmente, tá bem, foi a gota d'água e tomou conta aí dos bastidores da política durante essa semana, tá bem? Eu vou trazer para você que tá ligado aqui, de repente você não está acompanhando ou se está acompanhando, presta atenção, essa daqui, gente, é a fala original, sem corte, da entrevista polêmica do senador Cleitinho. Presta atenção. Então, o senhor vota no candidato que Bolsonaro apoiar próximo ano? Não, às vezes não, dependendo de quem for o candidato, eu não vou apoiar, não. Olha aí. Depende. Se eu não concordar, se eu achar que eu não tô... Se eu achar que eu não tô com os mesmos pensamentos que esse candidato que o Bolsonaro for apoiar, eu não tenho que apoiar, não. Eu, igual eu falei, eu tenho gratidão com o Bolsonaro, não é com a família dele, com os filhos dele, com os apoiadores, não. A minha gratidão é com ele. Mas é uma gratidão que eu também paguei ele, pago, apoiando ele em 2022, votando nele. Então não é porque vai chegar para mim e falar, ó, tem esse candidato que eu vou apoiar aqui. Não, se eu não concordar, eu não vou apoiar, não. Entendi. Quais seriam os candidatos, por exemplo, da direita que o senhor já exclui, que o senhor não apoiaria? Por exemplo, se o candidato for Eduardo Bolsonaro, o filho dele. Não apoio. E Tarcísio? Ele não tá aqui no Brasil, como é que eu vou apoiar um candidato que não tá aqui no Brasil? Não tá agora, seu animal! Eu entendo a situação dele também, não tô aqui pra julgar ele. Tá, mas ele não tá no Brasil, eu não tem como eu apoiar ele. Nada contra a pessoa dele. Não... Mas é um tonto esse cara, gente. Vocês me desculpem quem gosta dele. É um animal esse cara. O cara não tá aqui, filho de uma mãe. A campanha começa amanhã, seu inútil. Parece que é burro, meu. Começa amanhã a campanha. Aí depois, grava uma porcaria de um videozinho pedindo desculpa. Essa é muito do tonto, gente. Pelo amor de Deus, esse cara. Vou colocar o vídeo aqui pra você, ele pedindo desculpa à família Bolsonaro. Apoia o Eduardo? Não, ele não tá aqui. Ele não tá aqui agora, seu tonto. A campanha não começa daqui 2 dias, não. Presta atenção. Vamos lá. Nessa entrevista, uma palavra que eu pensei uma coisa e falei outra, eu peço perdão. Não, Cleitinho, é sério. Engraçado, se não tivesse dado a repercussão, você tava se humilhando desse jeito? Vamos lá. Peço perdão aqui à família do Bolsonaro e peço perdão a todos os apoiadores do Bolsonaro e a toda a direita. Aqui tem um deputado que é amigo meu, Caporeiras, que é deputado estadual. Fez um vídeo, hein? Me criticando, me questionando sobre isso. Caporeiras é um irmão que eu tenho, um amigo, sabe? Então, assim, eu me equivoquei. E eu sou assim. Eu sou ser humano. E todas as vezes que eu achar que eu tenho equívoco, tenho falhas, eu vou subir aqui humildemente e vou pedir perdão. É assim que eu sou.
E eu acho que todos os seres humanos que estão aqui na Terra aqui estão sujeitos a equivocar e a falhar. E essa foi uma falha minha, né, que na hora ali que eu fui dar a entrevista, pensei uma coisa e falei outra. Outra também, Alan dos Santos, que é um... Lembra do Barroso? Não, eu pensei em dizer derrotamos os extremismos e saiu derrotamos o bolsonarismo. Ah, Cleitinho, conta outra, velho, conta outra, meu querido. Tá bem? Vamos lá. Professor que a gente tem da direita conservadora, no seu programa, né, que tem no YouTube, me questionou. Te arrebentou, tô aqui novamente para poder falar, me equivoquei, eu não sou assim. E quem tá aqui comigo aqui, todos os senadores que me acompanham aqui, sabe meu coração, sabe como é que eu sou. Eu nunca na minha vida, nunca, eu vou trair o ex-presidente Bolsonaro, nunca vou fazer isso. Nessa entrevista, Não, gente, você sabe o que eu acho mais engraçado quando alguém grava vídeo pedindo desculpas? Ele nunca tá errado. Você reparou? Pega todo o vídeo de alguém pedindo desculpa, você vai ver que ele nunca tá errado. Não sei pra que faz uma porcaria de um vídeo. Se ele coloca eu fui mal interpretado, distorceram a minha conversa, tiraram fora de contexto. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi isso inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. A pessoa, ela nunca é humilde pra chegar a gente. Me desculpa. Eu falei merda mesmo? Não. É sempre fui mal interpretado. Não soube me expressar. Sempre tem uma porcaria de uma desculpa no meio. Sempre tem. Sempre tem. Até hoje não cresceu, né? É o Cleitinho. É o Cleitinho. É o Cleitinho. Nunca cresceu. É um homem de mais de 40 anos, né? Pelo que deve ser aí. E é o Cleitinho. O Cleitinho. Olha o que o Alan dos Santos disse. Todo dia uma merda do Cleiton, o qual mesmo na vida adulta e como senador é chamado por diminutivo como se criança fosse. Olha aí, eu concordei com o senador. E o Cleitinho, aquelas roupinhas dele, né? Ele acha que ele tem 16 anos de idade. É tiro, porrada e bomba, rapaz. A direita não perdoou, não. Foi pra cima mesmo aí do senador Cleitinho. Aqui, ó. Olha o que o primeiro vídeo que saiu disso daqui, um dos primeiros, e a gente mostrou aqui no canal, vou mostrar de novo. O Alan dos Santos explodindo contra o Cleitinho. Tá na tela. Pergunta do jornalista. Cleitinho, você não seria senador se não fosse a ajuda do presidente Jair Messias Bolsonaro. O presidente Jair Messias Bolsonaro, em decorrência da facada, está em casa sem poder se tratar, porque ele está sendo acusado de um crime que ele não cometeu. Sem preocupar-se consigo, ele está preocupado com o Brasil. Gostaria de indicar pessoas que não entrariam no jogo do sistema e teriam a mesma independência que eu e disposta a sofrer o que eu estou sofrendo. A resposta do Cleitinho? Ele disse isso literalmente, tá? A minha dívida com o Bolsonaro já está paga. Ele falou isso literalmente, tá? Literalmente. Eu vou botar aqui o áudio para não ser injusto, né? Eu vou colocar aqui o áudio do que o Cleitinho falou quando o jornalista perguntou para ele se ele votaria em alguém que o Bolsonaro indicou. Não, às vezes não, dependendo de quem for o candidato, eu não vou apoiar, não. Depende. Se eu achar que eu não tô com os mesmos pensamentos que esse candidato que o Bolsonaro for apoiar, eu não tenho que apoiar, não. Eu falei, eu tenho gratidão com o Bolsonaro, né? Não é com a família dele, com os filhos dele, com os apoiadores, não. Minha gratidão é com ele. Mas é uma gratidão que eu também paguei ele, pago. Essa gratidão eu já paguei. Já paguei, pô. Sou senador 2 vezes, pagou como? Hã? E aí o cara pergunta, tá, mas se for o Eduardo, repito, aquele que está na pesquisa GERP, o GERP, né? GERP. Olha isso, na pesquisa GERP, que segundo a pesquisa já está lá, como alguém que ganha do Lula no segundo turno. Eu não estou dizendo que eu acredito em pesquisa, nem que eu acredito em urna eletrônica. Mas, entretanto, porém, todavia, são dados importantes. O que ele diz? Apoiando ele em 2022, votando nele. Então não é porque vai chegar para ele e falar, tem esse candidato que eu vou apoiar aqui. Não, se eu não concordar, eu não vou apoiar, não. Entendi. Quais seriam... Aqui é razoável, né? Se eu não concordar, eu não vou votar, não. Eu também diria isso. Certo? Porque existe a probabilidade, estou falando da probabilidade, de nego usar da situação, ainda está muito alta, tá, Max? Só para você saber.
existe a probabilidade do Bolsonaro ser chantageado, sofrer mais ainda, e meio que o Valdemar da Costa Neto, que é um canalha, indicar alguém bem canalha. Enfim, né, é aquilo também, né, que eu não consigo assim muito entender esse comentário do Alan dos Santos, porque o próprio Valdemar sempre deixou bem claro, quem vai indicar o candidato é o Jair Messias Bolsonaro, entendeu? É isso. Quem vai indicar o candidato é o Jair Messias Bolsonaro. Sempre ouvi, você pode gostar ou não gostar, não estou fazendo defesa aqui de Valdemar, não. Você pode ter a sua opinião sobre o Valdemar, mas eu sempre ouvi o Valdemar falar exatamente isso, tá bem? Falar exatamente isso. Tem um babaca aí falando os negócios aí, vocês estão fora de noção, Eduardo tá fora porque só para ajudar, porque ele ia preso. Vocês são burros. Meu amigo, desapareça daqui. Cato que é seu não, você não tem nada aqui não, some daqui, tá bem? Ô Patrícia, pode ocultar, tá bem? Que aqui não é lugar de babaca não, tá bem? Pode ocultar, tá bem? Pode ocultar, tirar aí, tá xingando os outros aí, pode tirar, tá bem? Pode tirar do chat mesmo. Valeu, Patrícia, já foi, até mais, vai com Deus, desapareça, tá bem? Se quiser, nem assista o programa. Aqui é lugar de burro, é lugar de gente não sei o que, então você nem assista, desapareça, tá bem? Desapareça, tira a inscrição, tá bem? Sai daqui, tá bem? Presta atenção, meus queridos, já que estamos falando de Eduardo Bolsonaro. Sabe o que é? É porque tem muita gente nesse país que tá igual essas porcarias desse centrão aí. Igual à esquerda. Sabe qual é o problema? Nós temos 1 ano para as eleições. Não é em outubro? Nós temos 1 ano para o primeiro turno. Muita coisa pode acontecer em 1 ano. Muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode acontecer. O mandato do Eduardo Bolsonaro agora, que esses filhos de uma mãe do PT queriam caçar, caiu por terra. Ele continua elegível, seu tonto que tava aí falando essas merdas aí. O Eduardo continua elegível. Ai, Fábio, mas o Alexandre pode pegar ele. Do mesmo jeito que o Alexandre pode pegar ele, pode ter uma anistia nesse país. E do mesmo jeito que o Conselho de Ética resolveu não caçar ele, pode acontecer alguma outra situação aqui no país e ele continuar elegível. Eu sei, Alexandre tem sangue nos olhos, porque Eduardo foi um dos responsáveis por levar as informações que culminaram aí na Magnitsky contra o Alexandre. Eu sei, mas muita coisa pode mudar. É esse tipo de gente, entendeu? Que fica com conversa fiada por aí e que não entendeu bulufas nenhuma daquilo que a direita está lutando. Daquilo que a direita está lutando. Ah, eu sou bolsonarista. Se for, eu sou bolsonarista. Você é um bolsonarista burro. É isso que tu é. Ah, eu sou de direita. Tu é um de direita burro, tá? Mas presta atenção aqui. Olha essa matéria. Candidatura de Eduardo depende de Tarcísio. Saiu da onde esta merda? Saiu de onde esta porcaria? Infelizmente da Revista Oeste. O cenário paulista está diretamente ligado à decisão de Tarcísio de Freitas sobre concorrer ou não ao Planalto, caso o governador se mantenha no cargo e não entre na corrida presidencial. Bolsonaro pretende emplacar um nome próprio nas eleições estaduais e Eduardo desponta como favorito. Entendeu aqui? Entendeu até aqui a reportagem? E aí, o que acontece? O Eduardo Bolsonaro respondeu essa reportagem. Tá ali, ó. Há alguns meses, eu venho dizendo exatamente o inverso, que minha candidatura não depende do Tarcísio e reafirmou. Tá vendo aí? Minha candidatura não depende do Tarcísio. Ai. Quem publicou? Revista Oeste. Obviamente, né, que não foi visto com bons olhos esta reportagem, tá bem? Presta atenção no que o Paulo Figueiredo
trouxe aqui a respeito dessa situação para você conectado no canal Aborda Notícias. Gente, não se esqueça de deixar um like, comenta 15, são os bastidores de 2026 pegando fogo. Os bastidores de 2026 pegando fogo. Presta atenção na fala do nosso querido Paulo Figueiredo, direto dos Estados Unidos. Pasmem vocês agora, não o Globo, a Globo News, a Folha de São Paulo, o Estadão, não, ao contrário do que diz a Revista Oeste. Segundo uma matéria que publicou o Edilson Salgueiro na Revista Oeste ontem à noite, a candidatura do deputado Eduardo Bolsonaro a presidente dependeria do Tarcísio. E eu tento aqui fazer um trabalho de media watch, e eu sou extremamente elogioso, fui ontem elogioso à Revista Oeste, mas eu lamento uma reportagem desse tipo. Todo mundo erra, mas esse tipo de notícia, redação do Oeste ou Edilson Salgueiro, é muito fácil de apurar. É só entrar em contato com o Eduardo, ou não consegue entrar em contato com o Eduardo, entra em contato comigo. Às vezes a velha mídia apura comigo notícias melhor do que eu. Antes de entrar aqui no ar, eu atendi o Metrópolis e a Folha de São Paulo. Então, não é possível que o Metrópolis e a Folha de São Paulo tenha uma apuração melhor do que um dos melhores veículos de comunicação que a gente tem, que é a Revista Oeste. Se eu falo com a Folha Globo, eu certamente falarei com a Revista Oeste. Então, deixa eu deixar claro aqui, para tirar a dúvida de qualquer um. A candidatura do Eduardo Bolsonaro não depende absolutamente em nada da decisão do Tarcísio. A candidatura do deputado Eduardo Bolsonaro a presidente depende tão somente de haver ou não um outro candidato de fato antissistema e bolsonarista na urna. E aí, meus queridos? Entenderam? Pois é. A gente sabe, tá bem? Aquele menino tava aí muito antecipadinho, né? A gente sabe que sim, há uma luta para deixar a direita de fora, para entrar aí um candidato. Eu tô com nojo, tá bem? Nojo desse negócio de direita centrista, tá bem? Direita centrista, embora o Bolsonaro defenda que o caminho é uma candidatura de centro-direita, tá bem? Só que uma coisa é a gente ouvir isso do Bolsonaro, outra coisa é a gente ouvir isso de Ciro Nogueira. Não estou falando do Ciro Gomes não, tá bom, gente? De Ciro Nogueira, tá? Porque o nome do Ciro tá em alta aí, de repente vocês confundem o Ciro, tá? Aquela conversa de Gilberto Kassab, aquela conversa de Michel Temer, que também, aquela ida do Paulinho da Força lá para conversar com Michel Temer, envolvendo Michel Temer, na questão da anistia, aquilo lá não foi de graça. Aécio Neves, aquilo lá não foi de graça, tá? Já a gente vai falar sobre isso. Aquilo não foi de graça, tá bem? Já eu vou falar sobre isso. Paulinho da Força arrependeu de ser o relator aí do PL da anistia, ou se tornou o PL da dosimetria. A gente vai entrar com tudo nisso daqui a pouco. Mas olha aí, Moraes segue seu plano de atrapalhar a direita para 2026, é o que diz o Flávio Bolsonaro à CNN. Filho do ex-presidente diz que vai antecipar as decisões políticas que passem pelo pai dele, né? Vai fazer uma reunião aí para tentar explorar aí essa situação e antecipar aí algumas articulações políticas juntamente com o pai dele. A gente sabe muito bem que eles estão numa corrida contra o tempo aí para poder prender Jair Messias Bolsonaro, para quebrar as pernas do Bolsonaro, infelizmente, tá bem? Olha só o que diz o Paulo Figueiredo sobre a corrida do Moraes para deixar o Eduardo inelegível. Tá na tela. Alexandre faz esse circo todo, mas no final das contas não consegue escapar da realidade. Qual o objetivo desse processo fajuto? O desespero é tentar arrumar uma maneira do Eduardo estar inelegível. A pressa dele, do Alexandre, é tornar o Eduardo inelegível por todos os meios necessários até 2026. Porque ele sabe
que o Eduardo hoje é um candidato competitivo para se tornar presidente da República. E a candidatura do Eduardo é desesperadora para o sistema. Porque, de fato, é uma candidatura antissistema. A única que nós temos posta atualmente. E mais, é alguém que não se sujeita às chantagens e os acordos caracu feitos e a tática de intimidação terrorista feita inclusive com o próprio pai. Então, não conseguem torná-lo inelegível. Eduardo continua deputado. E pior, não importa o acordo feito, Eduardo será candidato, mesmo que haja um outro nome que não represente de fato o bolsonarismo, como, por exemplo, o próprio Tarcísio. Se não houver um candidato que represente o Bolsonaro, Eduardo será candidato. Mesmo contra Tarcísio, mesmo contra Ratinho Júnior, aliás, ao contrário do que diz, pasmem vocês agora, não o Globo, a Globo News, a Folha de São Paulo, o Estadão, não, ao contrário do que diz a Revista Oeste. Agora ele vai entrar naquele trecho que a gente já tinha discutido, né? Mas é bom, né? Vamos prestar atenção também. Segundo uma matéria que publicou o Edilson Salgueiro na Revista Oeste ontem à noite, a candidatura do deputado Eduardo Bolsonaro a presidente dependeria do Tarcísio. E eu tento aqui fazer um trabalho de media watch, e eu sou extremamente elogioso, fui ontem elogioso à Revista Oeste, mas eu lamento uma reportagem desse tipo. Todo mundo erra, mas esse tipo de notícia, Redação do Oeste ou Edilson Salgueiro, é muito fácil de apurar. É só entrar em contato com o Eduardo, ou não consegue entrar em contato com o Eduardo, entra em contato comigo. Às vezes a velha mídia apura comigo notícias melhor do que eu. Antes de entrar aqui no ar, eu atendi o Metrópolis e a Folha de São Paulo. Então, não é possível que o Metrópolis e a Folha de São Paulo tenha uma apuração melhor do que um dos melhores veículos de comunicação que a gente tem, que é a Revista Oeste. Se eu falo com a Folha Globo, eu certamente falarei com a Revista Oeste. Então, deixa eu deixar claro aqui, para tirar a dúvida de qualquer um. A candidatura do Eduardo Bolsonaro não depende absolutamente em nada da decisão do Tarcísio. A candidatura do deputado Eduardo Bolsonaro a presidente depende tão somente de haver ou não um outro candidato de fato antissistema e bolsonarista na urna, na cédula. A gente não tem mais cédula, né? Bons tempos. Então, na maquininha. Muito bem, para você ligado aqui no nosso programa, continuamos juntos por aqui, meus queridos, reagindo às últimas informações. Para você que está conectado com a gente, ajude, colabore com o Aborda Notícias, Pix, qualquer valor aí, será muito bem-vindo, é claro, desde que vindo de coração, que você consiga, né, dar uma moral, uma força aqui pro nosso canal e abençoar o nosso programa. 11 95275 3898. Abençoe o nosso canal. Quem tá com saudade do Bolsonaro? Olha só. Tribunal Superior Eleitoral arquiva inquérito contra Bolsonaro por críticas às urnas eletrônicas. A ministra Isabel Galotti determinou o arquivamento por falta de elementos novos, ou seja, é uma vitória para Jair Messias Bolsonaro, tá? Para Jair Messias Bolsonaro. E quem quer ver o Bolsonaro de volta às urnas no próximo pleito eleitoral? Eu quero. Tá bem? Eu quero. Você também deve querer isso, tá? Pessoal, abençoe o nosso programa e dê uma moral também compartilhando e deixa um comentário. Quem quer Bolsonaro nas urnas, comenta 22.
Comenta 22, eu quero. O Jeffrey disse que isso pode ser possível. Vou reagir aqui a um corte lá da Rádio Auriverde. É um pouco longo. Vou ver aqui até onde a gente consegue ir com ele para não rodar o vídeo todo, tá bem? Vamos lá. Pitoli, sabe que eu tenho problema com matemática. Sofri muito na escola com matemática. Era recuperação, era uma desgraça, professor particular. E eu lembro de uma coisa, a conta começava errada, terminava errado, Pitoli. Tá todo mundo olhando o que pode acontecer juridicamente, falando, mas pode isso, pode aquilo, a conta não fecha. Vamos lembrar de uma coisa? Veja só. O processo do presidente Bolsonaro está chegando ao fim. Todo mundo sabe disso. Por quê? Está na primeira turma e o relator da primeira turma é o ministro Alexandre de Moraes. Nesse momento, todo e qualquer recurso, Pitoli, que fizerem, cairá primeiro para o Alexandre de Moraes. E o recurso, é importante falarmos disso, tá? As pessoas acham que se faz um recurso, o recurso é julgado. Não. Primeiro o recurso tem que ser admitido. Então primeiro se faz um exame de admissibilidade. Então todo recurso é dirigido ao relator, o relator faz uma triagem, um filtro, é exatamente isso. E o Alexandre de Moraes vai fazer o seguinte, vem o embargo de declaração, vão analisar. Embargo de declaração normal. A grande discussão começa nos infringentes. O que são os embargos infringentes? Havendo uma divergência no quórum, cabe um recurso da turma para o plenário. A turma são 5, o plenário são 11, contando com o presidente. Só que para admitir se vai julgar ou não vai julgar, o Alexandre de Moraes vai fazer a primeira análise. Ele vai repetir aquilo que ele decidiu no caso da Débora. Ele vai dizer exatamente assim, quando a defesa do Bolsonaro fizeram infringentes, porque teve uma divergência, né? Ficou 4-1 com o Fux. Ele vai dizer o seguinte, não é cabível um infringente, não conheço do recurso. Então ele vai barrar na admissibilidade. E aí? E aí que vai caber novo embargo de declaração, pode transitar em julgado com facilidade. O que faz quando transitar em julgado? O que é transitar em julgado? Não cabe mais recursos. Então você olha para aquele tabuleiro e você fala, meu Deus, não há mais o que fazer, vamos para a prisão. Porque daí inicia a fase de execução. O processo penal ele é assim, fase pré-processual, que é inquérito, fase processual, que é onde estamos, onde cabem até recursos, e a fase de execução, que é quando não cabe mais recursos. Só que na fase de execução, admite-se aquilo que chamamos de revisão criminal, que não é um recurso, é uma ação ordinária, a revisão criminal. Podemos chamar até de remédio constitucional, tá? A revisão criminal não é um recurso, é uma ação, por quê? Eu venho, após o trânsito em julgado, e falo para o órgão jurisdicional. Eu falo para a justiça, teve alguns problemas no meu processo, ou até surgiu uma prova nova. Acontece muito revisão criminal o seguinte, Pitoli, o cara está condenado, né? Então foi condenado por ter matado a vítima. Está lá cumprindo pena, a vítima aparece na praça tomando um chimarrão. Pera lá, a vítima não estava morta? Então a revisão criminal, surgiu uma prova nova. Mas questões de nulidade também admite a revisão criminal. E aí vai começar a grande confusão. Então esse processo estará em cima disso. Ou a rescisória agora, que é por causa da divergência criada pelo Fux, e leva esse caso para o plenário, o Moraes não vai aceitar. Porque no caso da Débora ele disse, tem que ter 2 divergências. Uma divergência só não admite a rescisória. Um grande erro. Artigo 333 do Regimento Interno fala em divergência. Não fala 2 divergências, né? O juiz pode interpretar a norma? Deve, mas não pode criar a norma. Estaria criando em prejuízo do acusado. Mais um grande erro. Perfeito. O que vai acontecer? Transitado em julgado, vem a possibilidade de revisão criminal. Eu vejo que a principal tese da revisão criminal é o seguinte, eu sofri um prejuízo. Olhem só. Qual o prejuízo que você sofreu? Eu não tenho prerrogativa de foro. Eu deveria ter julgado em primeiro grau, ter sido julgado em primeiro grau, igual o Lula. O Lula era ex-presidente, por isso esteve nas mãos do Sérgio Moro. Eu deveria ter sido julgado em primeiro grau. Eu fui julgado no STF, deveria ter sido julgado no pleno, fui julgado na turma, e não me foi assegurado duplo grau de jurisdição, que é o direito de recorrer a todos, Pitoli.
deve ser assegurado o direito de revisão da sentença. E ao presidente Bolsonaro não foi assegurado e não será assegurado o direito de revisão. Então você vem com uma revisão criminal. Aí começa a confusão. Muito bem, assim que terminar aí a publicidade, a gente vamos dando sequência aqui. Nunca houve essa situação no Brasil. Por quê? Porque pela primeira vez nós temos um caso de prerrogativa de foro na primeira turma. Eu explico. Qual que foi o enjambre, a chicana jurídica que fizeram? Quando você fala em prerrogativa de foro, você leva o caso para o STF. Então eles disseram o seguinte: o caso do Bolsonaro é do STF. Por quê? Porque ex-presidente agora tem prerrogativa de foro e trazem para o STF. Só que o regimento interno sempre disse o seguinte: caso de prerrogativa de foro é plenário. Como eles queriam o caso muito rápido, eles alteraram o regimento interno em 2023 e mandaram prerrogativa de foro para a primeira turma. Isso nunca existiu. Então nós temos pela primeira vez um caso de prerrogativa de foro sendo julgado na turma. O que acontece? A revisão criminal contra uma decisão da turma vai para outra turma. Então nós estamos na primeira turma, nas garras do Alexandre de Moraes. Transitado em julgado, as defesas virão com uma enxurrada de nulidades, pelo menos 150 nulidades, né? No mínimo, né? E virão com uma revisão criminal. A revisão criminal é protocolada, o presidente do tribunal, então não tem nada a ver com Alexandre de Moraes, o presidente do tribunal manda para a segunda turma e vai para uma distribuição, a não ser a minha. Se eu vir a fazer uma revisão criminal, o meu caso já tem um prevento, que provavelmente será o André Mendonça. A discussão também. Chiquinho, porém, doutor, me desculpa me interromper nesse caso. Aquele recurso que o senhor entrou, não sei se foi um mandado de segurança, ainda, mas nesse caso ele chegou a receber, ele já é considerado prevento? Não, ele está sentado em cima ainda. Mas se ele se manifestar e receber, aí sim que ele passa a ser o prevento ou não? Já tem uma prevenção nesse caso? Perfeito, mas ele está deixando... qual que é a visão, qual que é a leitura que eu tenho desse caso do meu mandado de segurança que está com o André Mendonça? É a carta na manga dele. Provavelmente alinhado ali com o mesmo entendimento do Fux. Ele não acatou o meu mandado de segurança e nem negou, porque está aqui, aguardando o momento oportuno, né? Como respeitar o ministro nesse ponto. Então, veja, faz a revisão criminal, que no cível é a tal da rescisória, praticamente semelhantes, né? Vai para a segunda turma. Só que nunca aconteceu. O que vai acontecer? Aí vem o processo penal. O processo penal vai dizer: o ministro que participou de outro julgamento não poderá participar de novo julgamento. Qual a grande discussão sobre isso? Espera lá. No pleno, ele poderia participar, porque não teria quórum para mudar. Esse caso era para estar no pleno, agora está na turma. Eu acredito, tá, que o Fux fez essa leitura. Vou para a segunda turma para julgar a revisão criminal. Mas vão fazer de tudo para não permitir o Fux na revisão criminal, vão querer torná-lo impedido. A PGR vai recorrer do nome do Fux para o plenário. O plenário vai dizer que o Fux não pode participar da revisão criminal e vão trazer o Messias, né? E vão trazer o próximo ministro, que sabemos que será o Messias, né? Vão trazer o próximo ministro pro julgamento. Então, tem muita água para rolar. Fato é, a gente ganha essa revisão criminal na segunda turma, porque tá na cara que o André Mendonça e o Fux estão babando para anular essa farsa da trama golpista. E sabe o que é o mais legal disso? Provavelmente a revisão criminal estará prontinha com pedido liminar. Saindo a certidão de trânsito em julgado, ela é protocolada no mesmo dia com pedido liminar. Vai para a segunda turma, só que vai ser distribuído. Não caindo para o Gilmar Mendes, provavelmente vem uma liminar já suspendendo a execução de pena, não vai para a prisão até o julgamento do mérito. Então, assim, quando lá atrás eu dizia, gente, calma, tem muita água para rolar, viam a gente como louco, né? Eu sempre falei, Bolsonaro vai estar na urna em 2026, o povo não está acreditando.
Tá? Bolsonaro não está inelegível por esse caso. Transitado em julgado, Pittoli, fica inelegível. Fazendo a revisão criminal, conseguindo uma liminar para suspender a execução, volta os poderes políticos. Fica a situação do TSE, que tem 2 inelegibilidades, mas que no ano eleitoral pode pedir revisão daquilo, é outra composição do TSE. Gente, é super real o presidente Bolsonaro nas urnas em 26, Pittoli. Muito bem, para você ligado aqui no nosso canal. E aí, meus queridos, a ida do Fux para a segunda turma pode ser a salvação? Lá já tem Cássio Nunes, André Mendonça, agora conta com a presença de Luiz Fux. Deixe seu comentário aqui, o que você acha dessa argumentação aí do nosso querido Jeffrey Checchini? Cadê o menino que estava aí no começo do programa aí enchendo o saco? Enchendo os pacovás. Ainda, como eu disse, né, estamos há 1 ano, meus queridos. 1 ano! Nós estamos há 1 ano das eleições de primeiro turno em 2026. Tem muita coisa para acontecer. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Tem muita coisa para acontecer. Vai ser chegando, metendo o dedo no like e abençoando o nosso programa com um Pix, por favor. 11 95275 3898. Carlos Bolsonaro questiona prazos do STF e cita relator da anistia. O vereador fez provocação sobre o tempo que vai levar o julgamento dos embargos de Jair Messias Bolsonaro. Ele fez uma publicação dizendo o seguinte: embargos de Bolsonaro e os embargos de Paulinho da Força. Aguardemos a mesma velocidade. Ocorrerá assim como a reversão da condenação. Olha só. Paulinho da Força. Peraí, deixa eu ampliar aqui para a gente ver, para que eu possa ver melhor aqui. Paulinho da Força foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 6 de julho de 2020 pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, em um processo relacionado ao desvio de recursos do BNDES destinados a entidades sindicais. Após a condenação, presta atenção aqui, gente, presta atenção nisso daqui, o que aconteceu com o Paulinho da Força. Após a condenação, a defesa interpôs embargos de declaração, recurso destinado a esclarecer possíveis omissões ou contradições no acordão. O julgamento desses embargos ocorreu apenas em 21 de novembro de 23, quando o plenário do STF reverteu a condenação. A primeira turma condenou Paulinho da Força a 10 anos de prisão. Houve os embargos e aí o recurso foi destinado para que o pleno da Suprema Corte, o plenário da Suprema Corte, pudesse votar a situação. Com base nessas datas, a interposição dos embargos, logo após 6 de julho de 2020, a data da condenação, o julgamento dos embargos em 21 de novembro de 2023, ou seja, 3 anos depois. 3 anos e 5 meses. Cerca de 41 meses entre a interposição e o julgamento final. E aí? É a mesma conversa que o Dr. Jeffrey Checchini falou. É a mesma conversa. E aquela condenação do Bolsonaro lá no Tribunal Superior Eleitoral, aquilo é fraco, aquilo foi uma lapada de Alexandre de Moraes. Era Alexandre de Moraes o presidente da Corte Eleitoral. Hoje é a Carmen Lúcia. Nas eleições de 26, quem será o presidente? Quem será o presidente? Nada mais, nada menos que Cássio Nunes Marques, o indicado de Jair Messias Bolsonaro. E eu sempre deixo claro, eu não quero ver nenhum ministro indicado por Bolsonaro passando pano para ele. Do mesmo jeito que eu não quero os de Lula passando pano para a esquerda. Mas é assim que funciona, infelizmente. Aí, Fábio, você não quer que os ministros ajudem o Bolsonaro? Eu quero que os ministros sejam apenas justos. E, obviamente, se tivermos
ministros, juízes justos, nós saberemos muito bem que o Bolsonaro estará de volta às eleições de 2026. E aí? 3 anos. Ficou congelado lá o processo do Paulinho da Força. E mesmo assim o Pleno do Supremo anulou a condenação da primeira turma. Antes, condenado a 10 anos, agora livre pelo Pleno, ou seja, o plenário, a junção das 2 turmas, mais o presidente da corte. Tem muita coisa para acontecer ainda, minha gente. Tem ministro saindo fora por conta de lei Magnitsky. Tem ministro com imóvel, né? A conversa aí é que vai para leilão lá nos Estados Unidos. Tem ministro da Suprema Corte querendo aposentar além do que já se aposentou, usar de exemplo, sair fora. Tem ministra querendo deixar a Suprema Corte. Calma, bonitão. Calma, é por isso que Bolsonaro não pode entrar nessa pilha do Centrão. E o Bolsonaro, tá certo, o cara tá levando tudo no peito, ó. Candidato sou eu. E o Centrão vira o Satanás, escuma a boca, né? Só falta cair babando. Não, porque tem que ter... O Ciro Nogueira. Tem que ter consenso na direita. Os caras estão se deixando levar por pesquisa eleitoral, coisa momentânea. Um que disse um negócio aí, até que eu sempre falei aqui no programa, foi o Ratinho Júnior. Ele disse essa semana que a popularidade de Lula ter aumentado é momentânea. E eu sempre falei isso daqui. O problema é que o Centrão, essa galera, fica baseando também pela mídia, né? Porque imagina que você, nós temos um filtro. Depois do Jair Messias Bolsonaro, depois, aí, né, bonita essa palavra, né, o advento da internet, o que nós temos? Mais clareza. Nós temos mais clareza. E o que acontece? Nós sabemos muito bem, a mídia não nos influencia. Já o Centrão não. Já a esquerda não. Os caras vivem sendo influenciados pela mídia. Quando não são eles os influenciadores, né? Quando não são eles quem vai lá e entra, né? Como os influenciadores aí da mídia, né? Ou seja, fazem a mídia vender a imagem que eles querem vender. Então calma, bonitão. Cadê aquele menino que tava mais cedo aí enchendo o saco? Calma, rapaz. Calma. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte. É igual o Cleitinho. O meu recado também. Cleitinho foi babaca. Se o Bolsonaro indicar o Eduardo, eu não vou apoiar. Ele não tá aqui. Seu animal de teta. Tem que ser muito do trouxa para falar uma coisa dessa. Falta 1 ano. E esse ano ele corre muito, porque não é assim, falta 1 ano, não vai acontecer nada em 2026. Não, falta 1 ano e tem muitas decisões para acontecerem. Para Eduardo ficar inelegível é a mesma coisa do pai. Tem que ser julgado, tem que ser investigado, provado, julgado, cabe recurso. 2 tipos de recurso. Tem que haver o transitado em julgado. Dependendo do recurso, vai parar no pleno, no plenário. E a depender da situação, meus queridos, aí vai 3, 4, 5 anos esse trem aí, ó. E se o Bolsonaro estiver realmente inelegível, é um bom nome. Eu digo, é um bom nome, tá bem? É um bom nome, tá? É um bom nome, tá bem? Ô Trade Doctor, você tá falando isso de quem? De quem você tá falando isso? De quem você tá falando isso? Tá bem? Eu não preciso de like, não. Quer deixar like aí? Não deixa não, fio. Vocês não entenderam, o like é sobre vocês, não é sobre mim. Exatamente. Like, você tá dizendo pro YouTube que gostou. É sobre você o like, não é sobre mim. Tá bem?
Não tô aqui, o Trade Doctor, caçando o like, não. Eu já vi esse cara por aí, eu não sei do que ele tá falando, não, né? Já vi ele por aí, não sei se ele é desses, né, dessa turma, fica falando abobrinha aí. O espaço tá até aberto, tá bem, o Trade? Fala alguma coisa aí. Então, gente, o que acontece? Agora vamos para o outro assunto aqui que eu estou muito afim de falar com vocês. Paulinho da Força diz que se arrepende de relatar anistia após impasse no Congresso. Ele queria o quê? Você viu que esse outro aqui, ele apareceu como sendo o salvador da pátria? Veja bem, porque... Veja bem, porque uma anistia ampla, geral e restrita não é todo mundo que quer. Porque nós temos que procurar uma solução que agrade a todos. Rapaz, isso é papel de centrão mesmo, né? Ai, precisamos construir um texto que vai agradar a todos. É o cara que quer agradar o Supremo Tribunal Federal. Eu fico pensando, se fosse para o Supremo Tribunal Federal apoiar uma anistia ou até mesmo uma dosimetria, por que condenou as pessoas? Não, a gente condena e agora vamos apoiar uma dosimetria ou uma anistia. É claro que o STF não vai apoiar. É claro que o STF não vai apoiar. E eu falei ontem, vou repetir hoje, nem esperaram os ministros serem mais firmes. Não, os ministros só falaram, a gente não quer anistia não. Aí o Centrão, né, que não quer Bolsonaro de volta, porque eles querem o nome deles, o Centrão, então tá bom, o STF não quer anistia, nós também não queremos, nós queremos um acordão aí pra ficar todo mundo reduzir as penas, porque foi exagerada, que isso, que aquilo outro. Loucura, meu! E esse cara aqui, quando ele apareceu, ele achou que ele era o salvador da pátria. Ele achou, me encarnou Deus em mim agora, sou o Deus. Se lascou. Ninguém quer essa porcaria. Por quê? Cá entre nós. A esquerda não quer nada. Nem dosimetria, nem muito menos PL da anistia. Ok, esse é o posicionamento da esquerda. Então, com anistia ou dosimetria, ele não agrada a esquerda. Tá bem? Até aqui? O STF também não quer, meus queridos. Quando eu digo STF, eu digo alguns ministros de lá, tá bem? Ministros da Suprema Corte não querem, nem muito menos PL de dosimetria. Aí quando ele vai para o governo Lula, o Lula disse que vai vetar. Segundo ele, cabe ao Congresso. Que se for PL, ele veta. Tem um outro lá que ele falou que não vetaria, que ele não pode vetar, que eu não sei o nome, esqueci. Mas segundo o Lula, ele vai vetar. Só que ele sabe que, vetando, o Congresso derruba o veto. E esse Congresso, ele é tão covarde, coloca-se uns caras como esse daí, ó, pra discutir PL da anistia. O cara quer agradar gregos e troianos e não se agrada gregos e troianos num país polarizado, num país dividido como está o Brasil. O que essa porcaria de centro prega é que o Brasil está enjoado de polarização. Mentira, rapaz! Os caras querem sair na porrada em nome do Lula. Os caras querem sair na porrada em nome do Bolsonaro. Vai numa esquina de boteco aí, tá todo mundo falando de política, meu. Esses caras andam aonde, será? Não é nem o fato deles estarem desinformados, é eles que não querem falar a verdade. O Ciro Nogueira mesmo chegou a dizer, o Brasil está cansado dos extremismos. Apareceu Aécio Neves, gravou um vídeo falando a mesma merda. E ele falou, eu me coloco como alguém mais equilibrado, que não faço parte da polarização. Aí nós temos aí, entre outros e outros aí, membros, né, do centro, que sempre levam essa conversa fiada para boi dormir. Para mim, homem que não tem lado não é homem. Mulher que não tem lado não é mulher de valor.
esse negócio de ficar em cima do muro também sempre cai para a esquerda. Sempre cai para a esquerda. Bobeou e tá em cima do muro, buf, cai do lado da esquerda. Aí essa conversa do Paulinho da Força e desse impasse que ele se arrependeu de ter aceito o cargo de relator da anistia. Alô, minha querida banda Lua de Mel, beijão. Abraço pra Gladys também. Segundo ele, se fosse hoje, ele não aceitaria. Olha aqui. Eita. Meu Deus do céu, viu? É muita treta. Ó, a anistia deve voltar à pauta da Câmara em 15 dias, afirma líder do PL. O deputado Sóstenes Cavalcante acredita que destaque de preferência pode barrar a proposta de dosimetria e devolver a intenção de perdão amplo. É isso aqui que nós queremos. É isso daqui que a gente precisa para pacificar o Brasil. Tá bem? Para pacificar o Brasil. Em entrevista ao programa Oeste com Elas, na última quarta-feira, dia 22, o líder do Partido Liberal na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, afirmou que a anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro de 23 deve voltar à pauta em cerca de 15 dias. Conforme Sóstenes, o presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que os líderes partidários solicitaram ao menos 2 semanas de votações menos polêmicas. Eles entendem que os últimos debates trouxeram desgaste à Casa Legislativa e que o momento pede mais calmaria. Segundo ele, estou muito confiante que a anistia vai passar na Câmara dos Deputados. Conversei essa semana com o Mota, e porque estamos vindo de muitas votações polêmicas. Então os líderes pediram 2 semanas de votações mais tranquilas. Imagino que na primeira semana de novembro possamos apreciar essa pauta. Mas estou lutando para que seja o mais breve possível, contudo, deve ser aí em uns 15 dias, foi o que disse o nosso querido Sóstenes. Eu cobrei aqui, falei, né? Alguma coisa tem que estar acontecendo, onde é que está todo mundo? E agora eu entendi, né? Vocês viram que as coisas parecem que estão meio paradas no Brasil, né? Vocês repararam que no Brasil as coisas estão meio paradas? É a Câmara, olha só. Ai, a gente não quer envolver com polêmica agora. Puta merda, meu! É os caras que vivem de agenda, eu sempre falei isso. Vivem de pautinha. Ai, a direita... A esquerda foi pra rua, porque por último, manifestações da direita tá servindo pra nada. Ai, a esquerda foi pra rua, e aí eles não querem a dosimetria, ou a PEC, ou PL, sei lá, da blindagem. Não querem. Aí a gente reprova. Senador Cleitinho! Foi um dos que disse, olha a conversa de babaca. A mesma conversa sobre Eduardo Bolsonaro. Eu não estou dizendo aqui que o Eduardo vai ser o candidato. Só digo que é cedo para dizer que não é. Por quê? Do mesmo jeito que é cedo e o Eduardo pode estar elegível, é cedo e o Bolsonaro pode estar elegível. Eu queria ter falado isso minutos atrás, quando a gente estava conversando sobre isso. Acabei me perdendo aqui. Me perdendo não, né? Não me lembrei disso. Mas, presta atenção no que eu vou falar. O senador Cleitinho disse o seguinte: pra que eu vou aprovar o PL da blindagem? Eu não sou bandido. Eu não devo nada pro STF. Bolsonaro deve. Eu sei que o Bolsonaro não é deputado. Tá bem? Eduardo Bolsonaro deve. Marcel Van Hatten deve. Carlos Jordi deve. Todos os outros devem. Daniel Silveira não tinha imunidade parlamentar? Aí esse babaca desse Cleitinho vai lá e bate no peito como se ele fosse o cara, o santão da parada. Eu não devo nada pra ninguém, por que eu quero me blindar?
Aí o próprio Nicolas falou, né? Sim, eu quero me blindar. Eu quero me blindar. Me blindar de um STF que persegue, de um STF que tem lá do partido. Eu quero me blindar dessa turma. Foi o que o Cleitinho, o que o Nicolas, diferentemente do Cleitinho, né? Disse. Passou na Câmara, chegou lá no Senado, os caras abafaram tudo. E com o voto de quem? Com o voto do Cleitinho. Com o voto do outro também lá, bolsonarista, cara de guerra. Mas também se deixou levar. No mesmo papo, mesma conversa. Pra que eu vou querer me blindar? Por quê? Porque, gente, a esquerda foi pra rua. E a direita indo pra rua há 10 anos. 11 anos, 12 anos, na verdade. E a direita indo pra rua 12 anos, não importa? Não importa? Seus merda! Não importa! Acontece uma manifestação aí, vocês vão lá e ouvem a esquerda? É óbvio que se o PL da anistia voltar em debate daqui 15 dias, vai ter manifestação contra o PL da anistia. Do mesmo jeito que esse tonto aí, hoje eu tô pra xingar os outros, hein? Esse tonto desse Paulinho da Força, querendo que vou construir um texto que aí o Gilmar Mendes vai gostar, que aí o Alcolumbre vai gostar, que o Hugo Mota vai gostar, o Michel Temer vai gostar, o Bolsonaro vai gostar, a Globo vai gostar. Você é o quê, ô seu animal? É o cara que vai unir o Brasil? Só pode. Ele tá querendo o quê? Um texto perfeito? E olha que eu não quero texto nenhum dele. Quero que ele se lasque e que arrependa mesmo e que coloque o texto original, como disse aqui, ó. Olha aí. Sóstenes acredita que o destaque de preferência pode barrar a proposta de dosimetria e devolver a intenção de perdão amplo e restrito. Isso é anistia. Essa porcaria de dosimetria, isso não é o que foi aprovado, não. Não é isso que foi aprovado, não. Não é isso que foi aprovado, não. Tá? Olha esse daqui. Antes de possível reunião com Trump, Lula exalta comércio sem dólar. Em viagem à Indonésia, o presidente criticou o protecionismo e falou em reduzir dependência no comércio em referência ao dólar dos Estados Unidos. Agora é a hora que eu peço para você ter um pouquinho de paciência, tá bem? Ter um pouquinho de paciência e não ser besta, tá bom? Porque esses dias eu coloquei um vídeo aqui do Stedley. A pessoa, nossa, você coloca vídeo desse cara, eu vou sair do canal, que não sei o que, que não sei o que. Isso é comentário de gente quadrado. Eu vou trazer o Lula, tá bem? Você precisa ouvir o que esse cidadão falou, tá? Não é assim, eu não gosto nem da voz dele, não quero ouvir. Não, vocês precisam ouvir o que esse cara anda falando, até para vocês usarem de argumento também, quando vocês forem entrar aí num debate, numa discussão aí com alguém aí. Presta atenção. E mais ainda, tanto a Indonésia quanto o Brasil têm interesse em discutir a possibilidade de comercialização entre nós dois ser com as nossas moedas. Essa é uma coisa que nós precisamos mudar. O século XXI exige que tenhamos coragem que não tivemos no século XX. No ciclo. Exige que a gente mude alguma forma de agirmos comercialmente para não ficarmos dependentes de ninguém. Dos Estados Unidos. Nós queremos multilateralismo e não unilateralismo. Nós queremos democracia comercial e não protecionismo. E mais ainda, tanto a Indonésia quanto o Brasil têm interesse em discutir a possibilidade de comercialização entre nós dois ser com as nossas moedas. Essa é uma coisa que nós precisamos mudar. O século XXI exige que tenhamos coragem. Chega, ter coragem para enfrentar o Trump. É isso aí. Meus queridos, o que acontece? O Trump, tá bem? Está para se encontrar com Lula. Mas eu tenho algumas novidades sobre isso, tá? Antes de possível reunião com Trump, Lula exalta o comércio sem dólar. Outra aqui, ó. Queremos comercialização com as nossas moedas, de Lula na Indonésia. Não queremos uma segunda guerra fria. Presidente diz, né, o
descondenado ao defender o comércio livre. Petista segue na sexta-feira para a Malásia. Para quê? Tentar encontrar com Donald Trump. A fala de Lula que pode provocar um estrago na conversa com Trump. Olha aí, revista Veja destacando, tá? Olha isso. Aí eu quero mostrar um negócio aqui pra você. Pam, pam, pam. Casa Branca confirma a ida de Donald Trump à Malásia, mas não cita reunião com Lula. Fontes da CNN esperam que a reunião possa acontecer no domingo, dia 26. Eu trouxe aqui já, e vou repetir para vocês, a porta-voz, tá bem? Da Casa Branca. Ela simplesmente citou a agenda do Trump, mas não citou, olha aí, nenhuma reunião com Luiz Inácio Lula da Silva. Olha aí. O dia que ele vai chegar, é um voo longo, ele vai participar de reunião bilateral com o primeiro-ministro da Malásia, à tarde, mas não é reunião bilateral com Lula. Tem jantar de trabalho, na segunda de manhã, já tá falando de segunda, vai para Tóquio. Olha aí. Vai já para Tóquio. E a Casa Branca não confirmou nada de reunião com Luiz Inácio Lula da Silva. E olha que não é que eu tô torcendo contra, eu quero a reunião. Mas eu quero essa reunião. Eu quero ouvir aí o que o Trump tem para dizer. Né? Você também quer isso, não quer? Só os guerreiros, meus queridos, sobreviveram a esse programa de hoje com um gordinho meio brabo. Tá bem? Com um gordinho meio brabo. Puto, pra dizer a verdade com você. Com algumas coisas. Sobretudo, gente, com esse tipo de gente. E você que gosta do senador Cleitinho, tá bem? O meu ataque não é a você. Nem muito menos ao mandato do Cleitinho. Ele que seja feliz. Ele mesmo já falou que a melhor coisa que aconteceu na vida dele é ser senador. Dizer que o pagamento cai todo mês, no dia certinho na conta. Dizer que é um dinheiro muito bom, é um dinheiro muito grande. Que jamais na vida ele imaginou receber uma mensalidade dessa. Ele que seja feliz. Só que, meus queridos, a gente, tá? A gente precisa entender que essa conversa do Cleitinho, tá bem? Essa conversa do Cleitinho, ela é muito aí é o mesmo caminho que muitos trilharam e se deram muito mal. Tá bem? Se deram muito mal. Talvez o que o Cleitinho esteja imaginando, tá? Talvez o que o Cleitinho esteja imaginando é: ainda tem um mandato pra frente, eu acho que mais 4 anos ele tem. Até lá, a gente vai ter outro presidente, vai ter outro governo. Bolsonaro já vai estar preso, Bolsonaro tá fora, não depende do Bolsonaro para me reeleger. Tá bem? É isso aí, meus queridos. É tiro, porrada e bomba. Só os sobreviventes a esse canal. Você que ficou até aqui, você vai comentar o seguinte: 103 é o nosso código, para que eu possa saber que você chegou até aqui. 103. 103. 103. Sobre o senador Cleitinho. 2 coisas. Ou você se agruda em Bolsonaro e defende Bolsonaro até debaixo d'água, ou você faz o papel que o Cleitinho fez. Porque agora é a hora de abandonar o barco. Agora é a hora de quem quer se revelar, mostrar a sua verdadeira face.
Agora é a hora de pular do barco. Quem é o Bolsonaro hoje? Ex-presidente. A maior liderança desse Brasil. Cara que está inelegível, condenado, não está transitado em julgado, mas está condenado, está cumprindo pena não sei do que, porque ele não está, do que ele é condenado, ele não está cumprindo pena, e do nada ele está cumprindo pena, né? Ele está em prisão domiciliar. E aí, minha gente, o que acontece? Muitos vão tomar essa atitude, muitos vão achar que o Bolsonaro é carta fora do baralho. Muitos vão achar que o Bolsonaro é carta fora do baralho. Muitos que ainda dizem, né, serem aliados do Jair Messias Bolsonaro vão pular fora do barco. Você vai entendendo isso, você vai ver isso, tá bem? E vou falar uma coisa pra você, quem fala uma vírgula agora, amanhã ou depois, fala o abecedário todo, né, o ABC todo. É sempre aquela mesma conversa fiada do Cleitinho. Sei que tá muito longe, a gente falou disso lá atrás, tá bem? Mas quem pode, comenta 103. Cheguei até aqui, Fábio. Comenta 103. Comenta 103. E eu vou mandar um abraço especial pra você, tá bem? Alô André Salles, alô Ailton Cavalcante, alô Marcos Félix, Maria Aparecida, 103, Glória Almeida, 103. A Gladys está acompanhando ainda, valeu, Gadeza. A Nora, parabéns, obrigado, não sei se foi pra mim. José Luiz, 103. Sandra Souza, 103. Ateliê Elisa Crochê, 103. Liberdade, tudo bem, Liberdade? 103. 103. A Neide Nardi. Davi Teixeira de Almeida também, comentando 103. Auri Zolina, 103. Muita gente sobrevivendo, né? Então, é isso aí, minha gente. Continue com a gente, continue se inscrevendo, ativando as notificações e não perdendo um só dos nossos programas. É sempre uma honra estar com você, é sempre um prazer estar trazendo para você aqui as notícias e as informações, sempre com muito carinho, com muito amor a você, respeito e, acima de tudo, tá bem? Com respeito à informação. Nada do que eu trouxe aqui foi os fatos apresentados, né? Nada foi elaborado da minha cabeça. Eu não trabalho com conjunturas, com porque, veja bem, porque se a caneta significa isso, porque essa foto, vamos interpretar essa foto. Não, meus queridos, não, de jeito nenhum, tá bem? Sejam todos bem-vindos. Se inscreva e ative as nossas notificações, por favor, dê essa moral aí.